Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Lightroom Brasil, e neste vídeo eu vou mostrar para você como utilizar os Workflows Lightroom Brasil, os nossos pacotes de pré-definições e pincéis que você encontra no nosso site www.lightroombrasil.com.br. Os Workflows eles têm como diferencial aí o fato de que eles são organizados e criados de modo que você possa combinar efeitos e criar o seu próprio efeito pessoal, né? Dar a sua própria cara para a sua foto utilizando aí os nossos workflows. Quando você baixa um Workflow Lightroom Brasil, você recebe uma pasta como essa daqui, ó, né? Você vai ter uma pasta com as pré-definições, no caso aqui estou mostrando o Workflow Selva Urbana, você vai ter uma pasta de pincéis e você também terá um manual que nada mais é do que um livro de receitas, uma espécie de um livro de receitas que são sugestões de uso, né, que você pode fazer aí para as pré-definições, ó. Você encontra várias imagens com antes e depois e a sequência das pré-definições e pincéis que foram utilizados nesse trabalho de edição. Então, se você estiver buscando aí essa identidade, né, você tem aí a receita que foi utilizada para obtê-la, né? Então vamos lá, vamos ver algumas fotos aí e fazer algumas aplicações para demonstrar isso para você. Eu tô com uma foto aqui que é uma foto de newborn, né? Casal aqui com o bebê. Então eu vou utilizar um dos workflows que é chamado de essenciais para newborn, ó. Vou abrir ele aqui, né? E eu tenho aqui tudo organizado para facilitar o meu uso. Como é que é essa organização, né? Eu começo com aqui a seção 0, que é a seção tudo em um. Tudo em um são aqueles presets, aquelas pré-definições que são prontas, que é um clique e pá, tá ali o efeito pronto, né? Então se eu quiser algo mais rápido, ele vai estar aqui nesta seção. A partir da seção 1, eu começo a ter aí as pré-definições que são moduladas, que eu consigo combiná-las para obter um efeito aí que eu quero. Aí eu tenho o básico, que são as pré-definições básicas, que ela fazem aqueles ajustes iniciais, correções de cor, tonalizar, acabamento, vinheta, PB e por aí vai. Então vamos fazer uma aplicação aqui, né? Como eu gosto de foto de newborn bem clarinha, aquela coisa mais suave, coisa e tal, eu vou começar aqui com um básico chamado edição clara, né? Cliquei aqui, ó, ele vai me dar essa edição mais clarinha, mais suave, né? E aí, uma vez aplicada, agora eu posso ir combinando outros efeitos. Então eu vou utilizar, por exemplo, o tonalidade, né? Vou utilizar aqui o tonalizar, contraste suave, porque eu quero deixar esse contraste ainda mais suave, ó. Vou aplicar aqui, ó. E aí tenho um contraste maior, mas ainda com essa suavidade que eu quero para a foto. E vou utilizar um tonalizar que dá uma cor bacana para a foto, faz um color grading aí, chamado preguicinha. Vai dar aquela tonalidade cremosa que fica tão legal no newborn, ó. Aquela tonalidade mais creme. E para finalizar essa imagem aqui, eu ainda vou utilizar uma vinheta. Então vou utilizar a vinheta preta suave. Aliás, vou usar a tela suave, né? Ó, vou aplicar aqui e ó, ainda tem um efeito de vinheta suave aqui. Lembrando que tudo isso eu posso ir aplicando, e aí caso eu queira fazer algum ajuste mais fino, eu posso fazer. Eu posso abrir o painel efeitos aqui, por exemplo, e minimizar um pouco o impacto dessa vinheta se eu não quiser que ele fique tão presente, que eu quiser que ela fique mais sutil, mais suave e tudo mais. Beleza? Ó, vamos fazer um antes e depois aqui, para você poder ver a diferença da foto, ó. Né? Combinamos uma série de pré-definições aí para obter um resultado, né? Deixa eu voltar aqui. E ainda temos mais uma série de opções. Temos opções de preto e branco, por exemplo. Se eu gosto de um PB em preto, de um newborn em PB, ó, tenho opções de PB. Tenho também opções vintage, né? Se eu quiser fazer algo mais vintage, com uma cromia diferente, coisa e tal, eu também tenho essa opção, ó. E tudo pode ser ajustado, e tudo você pode combinar e trabalhar e coisa e tal. Beleza? Vamos visualizar uma outra foto então. A próxima foto que eu vou mostrar vai ser uma foto de casamento, para mostrar um outro workflow para vocês. Então esta aqui foi a imagem que eu selecionei aí para trabalharmos uma foto de casamento e utilizarmos alguns outros workflows, combinar alguns outros workflows e utilizar alguns pincéis. Então vamos lá, para essa foto aqui eu vou abrir com um workflow
né, chamado Faça uma Pose, que é um workflow aí com foco em retratos, né, em fotografia de retratos. Então eu tenho novamente aqui todo dividinho da mesma forma. Então todo workflow que você trabalha, ele vai ter essas seções. Você conhece um, já está iniciando em poder trabalhar nos outros e coisa e tal, porque eles seguem uma sequência lógica aí. Então eu vou começar dessa vez com um efeito tudo em um, chamado borboletas silenciosas. Vou aplicar e ele vai me dar um efeito meio vintage, com umas cores diferenciadas e tudo mais, né? Só que a foto está um pouquinho puxada para o lado escuro, então eu vou utilizar uma outra pré-definição de exposição chamada clarear. E ó, vai clarear a minha imagem, e também vou utilizar clarear sombras, que vai clarear as sombras da minha imagem, né? Vou combinar aqui, vou lá na seção de correção de cor, eu vou combinar aqui com o consertar pele vermelha, que como vai mexer nos vermelhos da minha cena, vai me dar um efeito meio vintage aí, ó, vai me dar um efeito diferenciado, meio vintage. E aí, para recuperar um pouco do contraste que eu perdi, tirando aí, usando o clarear e o clarear sombras, eu ainda vou combinar com uma pré-definição de acabamento chamada contraste alto. Vou aplicar aqui, ó. E agora eu tenho aí, recuperei o contraste que eu havia perdido com aquela aplicação lá. Então minha foto está clara, está com as sombras leves, mas está com um contraste aí bacana. E aí, para finalizar os ajustes básicos aqui, eu ainda vou aplicar uma vinheta chamada vinheta preta sonhadora, que é uma vinheta mais suave, mais leve, né? Aquela bem sutil assim, só para direcionar o olhar do meu observador aí mais para o centro da foto. O legal dessas pré-definições é que todas elas, todos os workflows que você comprar, eles vão acompanhar pincéis. Então, eu posso vir aqui nos pincéis e no menu de pincéis eu vou ter todas as minhas pré-definições aqui de todos os workflows que estão instalados no meu Lightroom. E eu posso combinar pincéis de um workflow com pré-definições de outro e tudo mais. Então aqui eu vou começar utilizando uma pré-definição do pacote de casamento, que é o pacote Juntos para Sempre. Eu vou lá no pacote Juntos para Sempre e vou utilizar uma pré-definição para pele, que é a pré-definição de cor suavizar pele. Vou deixar o meu pincel aqui pequeno, e aí eu posso aplicar esse ajuste na pele dos meus noivos, dando essa suavidade na pele deles, como se eu tivesse aplicado aí um leve filtro por cima da pele deles, dando uma suavidade. Vou tomar cuidado para não passar no cabelo, não passar nas áreas em que eu quero manter os detalhes, manter o nível de detalhe. Vou passar apenas onde eu quero realmente obter essa suavização. Vou diminuir aqui o pincel mais um pouquinho para passar nessa área. Lembrando que isso é uma edição rápida, o ideal é que a gente faça isso com um pouco mais de cuidado, usando o zoom, chegando mais perto das coisas. E o legal dos pincéis é que eu também posso ajustar a intensidade deles. E aí vai uma dica aqui. Sempre que eu trabalho com um pincel no Lightroom, do lado de onde eu seleciono aqui, no menu onde eu seleciono o pincel, eu tenho esse triângulo aqui, ó. Se eu clico nele, eu fecho todos os deslizantes num único deslizante chamado intensidade, que controla a intensidade do pincel como um todo. Então, se eu quiser reduzir o efeito do pincel proporcionalmente, eu consigo fazer isso no deslizante intensidade aqui, ó. E aí é só abrir ele de volta aqui e posso continuar trabalhando. Um outro ajuste que eu vou aplicar aqui, vou dar um novo para começar uma nova máscara e vou selecionar aqui um outro ajuste. Vou pegar aqui o meu pacote com a cabeça nas nuvens, o workflow com a cabeça nas nuvens, para pegar uma outra pré-definição de pincel que eu gosto bastante, que é o céu mais definido, efeito e céu mais definido. E eu vou utilizar essa pré-definição, bom, obviamente, no céu, Apesar de que nem sempre é tão óbvio assim, às vezes a gente pega uma pré-definição e acaba aplicando de forma diferente, a gente sabe o que ela faz e consegue aí utilizar ela de uma outra maneira, de um outro modo que às vezes a gente utiliza para fazer outra coisa, sabe que é pré-definição, por exemplo, da azul, aí de repente você usa a pré-definição de destacar o céu, usa na água, ou usa numa parede azul que você quer destacar a cor e coisa e tal. Você pode ir conhecendo os efeitos, na medida que você vai conhecendo os efeitos, entendendo eles, você começa até a utilizar ele de outras formas, e aí fica mais pessoal ainda, Você começa a utilizar aí as pré-definições de um jeito que só você pensou.
Ainda vou passar um pouco aqui, ó. E o legal é que, novamente, eu posso calibrar esse efeito, né? Se eu acho que ficou demais, posso fechar a setinha aqui e reduzir um pouco o efeito para obter um resultado mais de acordo com o que eu quero, ó. Subir um pouquinho, porque eu quero ele intenso, né? E ó, aí combinamos aí pré-definições, combinamos pincéis e mexemos na nossa foto. Deixa eu fazer um antes e depois só do pincel aqui, ó. Tirando os pincéis, colocando os pincéis, né? E aí, agora vamos fazer o antes e depois de tudo, né? Vamos fazer o antes e depois aí da foto como um todo. Olha só a diferença, né? Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Queria mostrar como a gente pode combinar pré-definições utilizando aí os pacotes, os Workflows Lightroom Brasil, né? Se você quiser adquirir aí os Workflows Lightroom Brasil, dê um pulinho lá no nosso site www.lightroombrasil.com.br, que com certeza são tantas opções que com certeza você vai encontrar um para o tipo de fotografia que você faz, né? Ou até mais aí para você ter bastante opções de como trabalhar. Beleza? Então fica o convite aí para visitar o nosso site, visite também o nosso grupo no Facebook, Lightroom Brasil, e também vejo vocês aí no próximo vídeo.